Boa, galera! Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 20º episódio da terceira temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado pra capoeira. Galera, VPR tem novidade, Vem Pra Roda não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento. Galera, meu convidado é uma lenda viva da capoeira e é uma honra estar recebendo ele aqui. Mestre Corvinho, seja bem-vindo, mestre. Boa tarde, minha galera da capoeira. Estou aqui falando um pouco da minha trajetória da vida da capoeira, né? Vem pra roda. Legal, legal, mestre. Então, mestre, vem pra roda. Quem é o mestre Corvinho? Quem é o mestre Corvinho? Olha, eu comecei capoeira, né? Eu acredito que tenha sido na década de 70. 70 com o falecido mestre Corvo, entendeu? Se a nossa linhagem é do mestre Mentirinha, do Paraná. Mestre Paraná, Mentirinha. Então, a minha linhagem veio da capoarte. Legal, legal. Né? Mestre, qual é o nome do senhor, mestre? Meu nome é José Paulo Pereira da Silva, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Corvinho. Legal, legal. Vamos lá, mestre. Mestre, quem são suas referências na capoeira, mestre? Olha, a minha referência na capoeira foram os grandes capoeiristas que hoje já não estão jogando. Mestre Júlio César Figueroa e o primeiro espaço aprendi com o Mestre Periquito no clube Vila da Penha, né? Na Vila da Penha, que eu comecei o primeiro espaço da capoeira com o Mestre Periquito, e depois começou com o Mestre Paulo Afonso. Paulo Afonso era o Mestre Corvão. Né? E dali eu comecei uma trajetória com o Mestre Paulo Afonso, conhecido como Mestre Corvão, e a passagem dele no nosso mundo da capoeira é muito grande. E eu continuei nesse trabalho, nessa trajetória da capoeira, que eu me sinto muito bem, me sinto muito gratificante nesse mundo que eu vivo da capoeira. Legal. Mestre, qual foi o primeiro movimento que o senhor viu na capoeira assim que encantou o senhor? Rapaz, o primeiro movimento que eu vi foi o Mentirinha dando solta mortal e a minha lua mais rápida que eu tinha visto na época de 70. O Mentirinha era aquele cara veloz, né? E aqueles gritos dele, ele pulava, aquele que chegava a te folgar. E ver aquele mestre, eu conhecia a capoeira. Então eu achava que aquilo era o máximo da capoeira. O mestre Mentirinha jogando. Entende? Quem viu ele jogando, ele levantava até aquele defunto que não sabia jogar capoeira. Entendeu? Ele tinha uma vibração muito grande. O grito dele, um gogó maravilhoso, entende? Ele gritava e dava aquele salto. Parecia que jogou muito. Aí me deu 3, 4 minha lua, e, pô, é o suficiente. Entendeu? Legal, legal. É aquele que começou a me empolgar nesse mundo. E como foi pro senhor quando o senhor viu a primeira roda do senhor assim? Olha, a minha primeira roda que eu vi foi no 28 de agosto, 28 de setembro. Era no Olaria. E depois a gente ia para a academia do Zé Pedro, em Bom Sucesso. Foi as primeiras rodas que eu comecei a frequentar. E as rodas que falavam muito sobre a capoeira do Rio de Janeiro. Era a roda do Zé Pedro. Era a tradição da roda do Zé Pedro. Todos os domingos a gente ia para a roda do Mentirinha e depois ia para a roda do Zé Pedro. Entendeu? E aquilo começou a entrar na tua veia de uma maneira tão grande que você não tem como falar assim, não tem como. Todo domingo era a roda do Zé Pedro. E o pessoal fala que essa roda era muito boa, né, mestre? Era meio pesada, era né, boa, mestre? era ótimo. Uma roda... Era ótimo, porque você falar é uma coisa, agora você via. É porque naquela época não tinha a quantidade de capoeiristas que temos hoje. Hoje a gente tem um mundo de capoeira muito grande. Temos muitos praticantes de capoeira, temos muitos mestres. Antigamente só tinha o único mestre do cordel branco era o Arthur Emílio. Todo mundo parava para ver quando chegava o Arthur Emílio, né?
E era aquela tradição, o mestre Artemide. Era o único cordel branco que tínhamos no Rio de Janeiro, né? O mestre mais antigo. Hoje temos milhares de mestres de cordel branco aí. Por isso que mudou um pouco, né? Tá. Mas essa roda aí, do mestre Zé Pedro? Fala pra gente a energia que era lá. Mas a roda do mestre Zé Pedro foi marcante, porque ali eu era menino e eu via realmente quem era jogador de capoeira frequentava aquela roda. Às vezes muitos mestres de capoeira não iam naquelas rodas do Zé Pedro. Muitos mestres. Às vezes ou ia para tocar o berimbau, ou ia para olhar, né? Era uma roda tradicional, que é onde que ia encontrava o grande bamba da capoeira ali. E aquilo marcava muito, porque eu falei, poxa, eu tenho que ser igual a eles ou melhor, entendeu? Aqueles momentos ali, muito. Tá. Entende? E hoje eu falo para você o seguinte, a capoeira, ela abriu um leque, que hoje temos roda igual o Zé Pedro, ou roda igual ao Zé Pedro, ou melhores, né? E temos uma quantidade de capoeira de muito nível que faz a roda faz a roda brilhar, entendeu? Sim, sim. Mas essa roda é a roda que foi abrir caminhos para chegar Não, nessa roda que é tem a roda hoje, né, que mestre? começou o leque. A Essa é a roda do Zé Pedro, diferença. a roda da Quinta, a roda da Central, a roda do Flamengo, essas rodas tudo brilhava, né? Começava mas a roda do Zé Pedro que abriu o leque para todo mundo. Aquela roda realmente só ia, nem todo mundo ia jogar capoeira. Entendeu? E fala pra gente. A roda da Central também era uma roda, poucos também iam, mas era uma roda, entendeu, de qualidade. Tá. E fala pra gente, como é que era essa roda sob o comando do mestre Zé Pedro ali? Como é que funcionava ali? De verdade. Olha, era comando do mestre Zé Pedro e o Gogó era que comandava no berimbau, era o mestre GG. Né? O GG era o homem que tocava, começava a roda até o final. Zé Pedro era o cara que cantava, tocava, era o mestre GG. Então, era aquela roda, Zé Pedro sempre foi aquele capoeirista pequenininho, baixinho, mas brigador dentro da capoeira. Né? Não tinha muito estilo, mas era aquele capoeirista de pancada, trocar pancada, jogar duro, era o mestre Zé Pedro. O mestre Paulão também era irmão do Mentirinha, eu aprendi muita coisa também com ele, né? Vendo o explosivo, entendeu? Então foi um cara que me espelhei muito neles. Tá, mas assim, na visão do senhor, qual era aquele mestre que nessa roda o senhor se encantava quando via jogar assim? Me encantava era o mestre Júlio César. Entendeu? Júlio César Figueiredo. E foi o mestre Júlio César parou de capoeira muito novo. 28, 30 anos. Entendeu? Não sei qual foi o motivo da vida dele, mas ele foi um capoeirista que eu tirava os dias, às vezes, até para ir treinar na academia dele. Eu procurava locais selecionados para buscar um pouco da essência da capoeira. E hoje os capoeiristas poucos fazem, mas é menos, a minoria faz isso. Procurar um pouco da essência e procurar um pouco do currículo. E cada mestre tem um pouco do seu currículo. Vai jogar fora, botar para dentro, né? Coisas boas, coisas que você vai e aprende. Eu aprendi muito. Tem um mestre que eu aprendi muita coisa, é o Divaldo Baiano. Mestre Divaldo Baiano. Né? Aprendi muito também com ele. Entendeu? Que bacana. Mestre, fala pra gente como é pro senhor quando o senhor começou a tocar berimbau perto dessa nata da capoeira. Olha, eu tive um pouco de dificuldade na parte tanto de tocar e de cantar. Sempre tive um pouco de dificuldade. Entendeu? Mas você realmente começa a entrar na tua veia, você vai botando para fora. Entende? Mas na minha época eu senti um pouco de dificuldade. Só isso. Eu acho que um capoeirista, falar o completo, ele é um pouco difícil ter o completo. Né? E naquela época era mais o jogo mesmo, eu só gostava mais do jogo. Era. Né? O capoeirista, ele tinha um valor quando ele ia para trocação, ele tinha muito valor. Ele era visto de uma forma diferente.
Uhum. Hoje o capoeirista, ele tem que, você olha muito a postura, a formação, isso tudo, Uhum. né? E antigamente o capoeirista via muito, pô, o cara tá trocando bem, tá jogando bem, então vamos formar ele. Era muito assim. Era diferente, né? E era diferente, muito diferente. E agora o senhor viveu tudo isso daí, mestre. Agora fala pra gente aquela roda que quando o senhor vai falar em roda de capoeira, que o senhor lembra assim, o senhor fala, essa roda foi a roda. Olha, eu falo assim, Roda da Penha. Eu já tive Roda da Penha de 2 horas de trocação ali e vi coisas acontecer que eu falei, caramba. E pedi a Deus para não ser o momento, porque eu vi muitos capoeiristas bons ficar desmaiados ali naquela roda. Roda da Penha abalou muita coisa. Uhum. Vi muito trocador, entendeu? Ali, acho que aquela roda para mim foi uma roda que abalava muito. Acho que até muito mais que a do Zé Pedro, que era aquela roda de rua, e às vezes você viu o capoeirista chegava assim do nada, depois chegava um grande jogador ali, entendeu? Pô, que legal, mestre, que legal. Agora fala uma coisa pra gente, mestre. O senhor, quando começou a rodar, o senhor rodava sozinho nas rodas lá ou tinha um parceiro de roda? Puxa, eu sempre gostei de andar eu e Deus, né? Acho que quem me conhece sabe que eu andei muito, sempre fui rodante no mundo da capoeira e sempre botei isso. Eu gosto de botar 3, 4 colegas, vambora, vamos rodar, não. Às vezes quando tinha que ir, mas 90% eu sempre rodei sozinho. Sempre gostei de ter conhecimento sozinho. Isso amadurece muito o capoeirista. Uhum. E quando ele olha para trás, ele vê ele e ele. Entendeu? Então isso amadurece muito o capoeirista. E quando ele vai para a roda com 3, 4, isso acostuma, vicia. Uhum. Às vezes tem coisa que ele tem que resolver de uma forma, ele quer resolver de outra. Entendeu? Na verdade, a gente conhece o capoeira quando ele tá só, né? Lógico, ver o capoeira de verdade, É, entendeu? Ele manda recado. E quando ele vê, não deu, ele volta de novo. Aí que o cara vai ficar, caramba, o cara tá aqui de novo por quê? Não foi bom para ele, ele vai ter que buscar alguma coisa. Então isso que é legal da capoeira. legal, Ele vai ver o que aconteceu de errado, né? legal. Agora fala pra gente, como foi pro senhor quando o senhor começou das suas primeiras aulas de capoeira? Olha, eu vou te falar, a minha trajetória de capoeira, ela foi curta como aluno, curta assim. A minha trajetória de capoeira, o meu primeiro cordel foi o cordel amarelo, Uhum. né? Isso foi durante assim, um ano e pouco. Meu segundo cordel foi o azul e amarelo, 1 ano e meio, 2 anos, 3. E o meu quarto cordel foi o cordel azul, aluno formado. Foi a melhor fase que eu tive de capoeira. Onde que eu estava chegando, me sentia, era cordel azul, me sentia o mestre de capoeira. Entende? Você sentia o mestre de capoeira. Só não era o mestre porque meu cordel era azul, não era branco e verde. Uhum. Entendeu? Entendeu? Onde você tem a afirmação de falar assim, eu sou o mestre de capoeira. Eu olhava e falava, eu sou o mestre de capoeira. Entendeu? E quem falou isso para mim foi um mestre, poucos conhecem, talvez falou muito, mestre Lébio. Lébio dava aula em Cascadura. Uhum. Ele falou, pô, você é o mestre de capoeira. Entendeu? Uhum. E ele era um grande trocador, né? Jogava duro. Então dali você já bota aquele. Quem me deu o cordel branco, branco e verde foi o mestre Corvo. Mas Uhum. quem me deu o título de mestre foi o Lébio. Ele falou, pô, você já é um mestre de capoeira. E nisso eu tinha 4, 5 anos de praticante da arte. Nossa. Foi muito pouco tempo. E eu consegui buscar a capoeira, consegui chegar ao auge de um mestre de capoeira com 5 anos praticando a capoeira. Hoje é muito pouco tempo, Sim, né? sim, sim. Hoje é como se fosse impossível, entendeu? Uma trajetória dessa, muito pouco tempo. Agora, eu rodava de segunda a segunda, né? Uhum. Onde tinha capoeira, eu ia. Quando não tinha meu treino, eu ia procurar um treino para fazer. Tá, e fala pra gente, como é que foi pro senhor fazer a primeira roda sob o seu comando, mestre? Olha, a primeira roda, a gente vai aprendendo errando, Uhum. né? Porque não existe. Toda roda que você comanda, às vezes você toma umas atitudes e depois tu bota a cabeça no travesseiro. Caramba, que merda que eu fiz.
Tá entendendo? Sim, sim. E isso aí vai te botando com atitude. Os erros vão te dando os acertos. Os erros vão te dando os acertos no dia a dia, né? Uhum, Então hoje não tem como eu falar assim, não, eu só vou errar se eu acho que as coisas sei, daquilo eu sei o que pode acontecer, uhum. né? Ou você joga uma água fria, ou joga uma água quente, ou para logo. Não deixa acontecer. Eu já vi aquilo, isso dá a história que vai dar no final. Sim, Então a sim. roda, para você comandar, é complicado. Tem que o tempo faz você ficar maduro, Uhum. entendeu? Te dá uma outra visão, né, mestre? Um outro olhar da É, da outra capoeira. visão, da outra essência, né? Uhum. Hoje o capoeirista fala, roda da penha. Ah, tem que ir para trocar. Não. Hoje a gente tem que mudar a filosofia da roda da penha. Tem que ir jogador de capoeira, Sim. entendeu? Ontem eu fui para uma roda de capoeira onde tinha milhares de capoeiristas bons que podemos levar para a roda da penha e fazer uma roda igual àquela ou melhor, Uhum. entendeu? E a capoeira do Rio está precisando disso, Sim. entendeu? É trazer uma evolução para a capoeira, né, mestre? Não perder as raízes, Lógico. mas trazer uma Porque tudo que vai evolução. sair de bom, ela se espalha hoje rápido. Que sair de ruim, pô, também sai muito rápido. E hoje, Sim, para nossa capoeira, não pode ser nada ruim, tem que sair tudo bom. sim. Eu acho que a gente tem que tirar de aprendizado todo esse passado, as coisas erradas que aconteceram, pegar o que, que é bom, o que, que é ruim, separar e dar continuidade para Verdade. Tem vezes a roda de as coisas capoeira, para quem boas. está comandando, quando ele dá um piscar de olho, já aconteceu, Sim, né? sim. Não deu tempo. Acontece muito isso. Que as segundos você vê acontecer coisas. É capoeira muito rápido. Então Uhum. você vê acontecendo muitas coisas. Então quem comanda na roda, ele não pode ir nem ao banheiro. Sim, Porque segundos ele tem que estar atento. Que depois ele vai escutar a história. E a história não é a mesma coisa. Você está ausente e presente. sim, sim. É Entendeu? ter um olhar bem clínico Lógico. da roda, né, Porque quando ela mestre? vem da história, ah, foi assim, foi assado, aí já não é. Você tem que. Não tem mais jeito. Sim. Tem que estar atento. Pô, mas bacana, mestre. Muito bacana isso daí. E como foi para o senhor, assim, é, quando o senhor começou a ter uns alunos do senhor rodando aí? Olha, o meu valor, hoje eu falo assim, eu conquistei. Às Uhum. vezes você fala assim, caramba, eu sou grato por ter uma carisma muito grande pelo mundo da capoeira. Hoje eu fico até, poxa, eu sou um, falo, eu sou uma lenda. Caramba, o que é lenda? O tempo que eu estou atual, vigorando, praticando, né? Uhum. Então você vai fazendo isso e você vai, caramba, é muito. Qualquer lugar que eu chego, pô, quem não conhece mais Corvinho? Né? Então, isso é um cara. Aí eu acho que aí passa a ser lenda, Uhum. entendeu? No momento, eu não me sinto ainda essa lenda. Tem capoeirista aí que tem mais tempo e estão também na atividade, praticando, ou cantando. Quando eu falo capoeirista, às vezes ele não é um jogador, mas é um cantador, é um Uhum. tocador. Então, tá atuando e tá ali é uma lenda também. Sim, sim, não, mas eu falei nesse sentido, o que é que não eu falo? O senhor até hoje, o senhor chega na roda, com a idade que o senhor tem, o senhor parece um menino jogando, mestre. Mas Poxa, o senhor tá, o eu, senhor deixa uma energia e deixa uma contribuição muito grande, e não é de hoje, é de anos, né, mestre? pô, mas isso é bom para a nova geração. Hoje eu passo para a nova geração o que é jogar capoeira. Antigamente jogava capoeira, eu vou falar um pouco da minha, o que eu sentia dentro do coração quando eu jogava capoeira. Uhum. Eu ia para a capoeira para botar o problema para fora. O que era o problema para fora? É um problema que eu tive no quartel, um problema que eu tive na rua, um problema... Então ali eu jogava para fora. E o que Sim. eu jogava para fora? Eu queria bater alguém, queria jogar duro, queria jogar alguém de cabeça. Aí eu achava que aquilo estava legal. Uhum. E no final, será que estava legal aquilo? Sim, sim. E a ideia é Né? essa, né, mestre? A gente trazer esse olhar que é que nem o senhor fala. Lógico. E hoje eu passo carisma, eu passo amor. Entendeu? É diferente. Entendeu? Mas isso é legal. Eu sempre uma roda e falar, pô, você trouxe uma energia boa, caramba, isso dá felicidade. Sim, sim. Entendeu?
Com certeza. E a energia do senhor é uma energia muito boa, mestre. O senhor chega na roda e todo Amém. mundo faz questão de abraçar, cumprimentar o senhor, Jogar, com o senhor. entendeu? Isso é muito bem. Mas muito todo bom. mundo esperto quando está jogando. Mestre, fala pra gente. Tem alguma coisa na capoeira que o senhor fez assim que o senhor se arrependeu e não faria? Olha, rapaz, tem muita coisa que eu já me arrependi. Entendeu? Tem muita coisa. A coisa que eu mais me arrependi e quando meu mestre ficou doente, eu não dei o carinho que ele merecia. Atenção, por ser muito broncudo. Entendeu? Uhum. Isso aí é uma das coisas que depois do tempo passa e a gente sente muito. Era muita bronca, falava pouco, ia pouco, conversava pouco com ele. Entendeu? Então isso eu sinto muita falta. Foi um cara que ele me deu uma base da vida da capoeira. Ele deu alicerce dentro da capoeira, né? E aquele homem foi um cara assim que eu falo para você assim, ele me deu um caminho assim, ele era um mestre, ele era nem era mestre, era tipo assim um pai, era um paizão, né? É aquele mestre quando eu comecei os alunos não sentavam com o mestre para conversar e ele não tinha esse problema com ele. Ele era um mestre de capoeira, ele era um paizão, entendeu? Acho que eu comecei no lugar certo, com o cara certo, entendeu? E estou até hoje na Cruzeiro do Sul. Eu sou um dos mestres mais antigos dentro da Cruzeiro do Sul. Entendeu? E eu respeito todos os mestres que vieram agora, nova geração, que veio. O mestre Montana veio um pouco depois da minha graduação, entendeu? Eu respeito ele, respeito vários mestres, várias juventudes, entendeu? Não tem como não ter respeitar a nova geração. Eu não posso obrigar todo mundo a ser um mestre Corvinho. Ser um guerreiro, ser um lutador, não tem como. Entendeu? Mas porque é muitas único, coisas né, acho que mestre? Até porque eu cada mais me um é arrependo é único, disso. né? E cada um é único, né, mestre? Lógico, cada um carrega a sua história, né? História diferente, no final vai dar, somar tudo, vai dar uma história boa. Sim, e todo mundo voltado para capoeira, né, mestre? Isso daí Todo mundo voltado para capoeira. Todo mundo tem sua profissão, logicamente eu tenho minha profissão, tenho esse negócio, mas hoje, daqui a pouco, vou dar minha aula, vou dar meu treinamento, entendeu? E uma coisa que eu falo para você, eu acho que é como eu tivesse 50 anos atrás, começando, eu estou hoje, quando eu vou treinar. É a mesma coisa. A vontade é a mesma. Eu não perco essa vontade de treinar. E o senhor teve lesões assim, mestre, ou não? Durante esse tempo? Olha, eu vou te falar, eu agradeço a Deus. Que lesões de joelho, coluna, graças a Deus, ainda não chegou ainda na minha porta, não. Entendeu? Graças a Deus. Quando chega na minha, eu procuro fechar ela. Entende? Para não invadir. O senhor se cuida bem, mestre? Não, tem que cuidar. Tem que cuidar. E quando você chega, depois tu passa do 65, 66, é complicado. Entendeu? É dor daqui, é dor dali, você jogou um pouquinho da dor, entendeu? Então, eu acho que isso aí me deixa um pouco chateado. Isso que me deixa um pouco triste, né? Hoje, olha, aí acordei de manhã cedo, levanta a dor no calcanhar, dor não sei aonde, eu falei, cara, novo eu não sentia essas dores. Entendi. Tá. Mestre, agora fala pra gente, como é que o senhor tem visto essa onda agora de competição dentro da capoeira? Olha, hoje a competição, ela tá bem diferente da minha época. O capoeirista lutava e pelo troféu. Hoje o capoeirista, ele luta, porque hoje está dando um retorno financeiro. Eu acho, entendeu? Eu falo para você de coração. Se eu tivesse 20 anos mais novo, eu estaria dentro da competição. Entendeu? Não tem dúvida, porque não tem como. Um homem com quase 70 anos está dentro de competição. Não tem nada a ver. Entendeu? Sim. Eu acho que ele tem que estar em outro posto. Né? Mas que é bacana você estar ali. E você e o teu parceiro, entendeu? E você eu acho legal quando você bota a cara. Você botou a cara, você tem disposição. Entendeu? Ali ninguém tira. É aquele 2 minutos você é o cara. Entendi. Entendeu?
Entendi. Então, Agora, eu acho muito bacana. dentro dessa fala do senhor aí, mestre, do mestre do senhor, tem algum conselho que o mestre do senhor deu para o senhor, que o senhor usa ele até hoje, que a gente possa deixar para a nova geração aí? Olha, o melhor conselho que o meu mestre sempre deu é cuidar da família, entendeu? Uhum. O capoeirista, o ser humano, o jogador, o trocador, ele só cresce quando ele tem uma boa família. Ele tem um alicerce. Todos nós crescemos através de um alicerce bom. Se você tem um bom alicerce, você vai chegar a algum lugar. E se o seu alicerce for duvidoso, ele vai balançar no meio da estrada. Entendeu? O alicerce de todo mundo tem que ser forte. Que bacana. É a base de sobreviver. Muito bacana, muito bonito isso. Até porque, na verdade, a maioria dos capoeiras larga a família, larga tudo para estar na roda, né? Não, mas Viajando. quem larga a família é doido. Não, A sim, família mas que é base de tudo. Porra. Entendeu? É a mãe, é o pai, é o filho, é a esposa. É aquela que é o alicerce de sobreviver. E eu acredito que esses bate-papos é muito importante até para a gente tocar nesse assunto mesmo. Porque a capoeira vem evoluindo e vem mudando. E as pessoas realmente hoje estão dando a importância devida à família, porque tem que ser isso. A gente sempre deu mais importância, às vezes, para uma roda do que, poxa, para uma festa de família, porque tá junto com a família. Eu falo por mim. Eu fiz muito isso. Não, mas é a família. Quando você está com dor, quem te socorre, né? A família. É isso, é isso. É a família, em primeiro lugar. Bacana, Entendeu? bacana. Quanto pontapé que eu tomava, minha mãe, botava gelo aqui, botava gelo do outro lado. Entendeu? Quem te socorre é a família. Sim, não tem sim. jeito. Ela falava, não vai pra roda, não ia ontem, mas daqui a 2 dias já estava na roda de novo. Não tem jeito. Ela socorre de novo. Não, verdade, verdade. É verdade. Então vamos lá, mestre. Na visão do senhor, o que é ser um mestre de capoeira? Olha, o que ser um mestre de capoeira? É um ser humano que cuida da educação, né? O capoeirista, ele planta, ele educa, entendeu? Uhum. É um conjunto muito grande. Ele passa a ser um educador, ser um mestre de capoeira, né? Ele passa a ser um educador, passa a ser um pai, passa a ser um amigo, passa a ser um irmão em momentos, né? E ele passa, às vezes, tem hora que ele tem que dar bronca também, entendeu? Então, ele é um conjunto muito, muito bacana, entendeu? Uhum. Onde existe verdade, né? Sim. Sim. Então, mestre, vamos lá. A gente acho que já deu até uma passada nisso, mas qual é a responsabilidade de um mestre dentro da roda de capoeira? Olha, isso aí faltou uma coisa bacana. O mestre de capoeira, ele é responsável por todos os capoeiristas que estão ali no momento. Entendeu? Uhum. Eu acho que se eu estiver comandando uma roda, aquele momento ali, eu sou responsável até para aqueles mestres que estão ali. Entendeu? Uhum. Cuidar de qualquer um capoeirista na forma que ele não deixar ele ir sofrer alguma coisa, ir para o hospital, uma lesão. Aí você tem que estar atento para isso tudo. Naquele momento, você é o paizão ali. Você tem que estar atento para qualquer tipo de acidente, né? Uhum. Entendi. É bem isso mesmo, né, mestre? É a responsabilidade geral de uma roda, né? É, da roda, da roda. Né? Legal, legal. E qual a importância de um mestre no processo de transmissão da cultura da capoeira? Olha, Dos fundamentos da capoeira. Mostrar a cultura brasileira, mostrar a nossa cultura, nossa raiz, isso é muito importante, entendeu? Eu quando comecei capoeira, eu não tinha nem, poxa, vou ser o mestre de capoeira. Então eu fui ver a cultura da capoeira, ela é muito ampla, muito grande. Ela carrega samba de roda, ela carrega maculelê, ela carrega puxada, ela é muito rica, nossa cultura, que envolve a capoeira, envolve outras atividades dentro dela. Uhum. Mestre, fala pra gente, qual foi sua maior realização e o seu momento mais difícil dentro da capoeira? Olha só, em 2013,
eu botei meu cordel branco e fiz uma homenagem ao mestre Besouro. Foi um dos melhores capoeiristas que eu vi jogando de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, mestre Conheci. Besouro. Besouro de comédia? É de Santa Zé. Eu conheci ele. Então, esse capoeirista, eu vi ele soltando. Em 2013, eu vi ele na cadeira de roda. Eu acho que foi o meu maior desejo trazer ele para o Rio, fazer uma homenagem para ele. E eu acho que enriqueceu muito a minha vida espiritualmente. Ver aquele homem feliz e querendo que eu fizesse. Por quê? Ele fez isso várias vezes para o meu mestre. E a vida é sempre uma troca, quando ela é verdadeira, né? Então, quando eu trouxe o mestre Besouro para cá, ele, mais um acompanhante, e fiz uma homenagem para ele, acho que para mim aquele momento foi muito, muito bacana. Entendeu? Ele ficou muito feliz e aquilo me enriqueceu muito na capoeira. Entendeu? Foi um momento que cada dia que passa me deixou mais mestre de capoeira, mais verdadeiro, mais autêntico. Pô. Então isso foi muito bom. Tá. E a maior dificuldade para o senhor qual foi? Olha, a maior dificuldade é você estar numa fase querendo parar de brigar e não conseguir. E quando você chegar numa roda, você já quer. O pessoal já, pô, chegou ele. Entendeu? E você queria mostrar o outro lado e você não conseguia. Você imagina o que eu passava? E automaticamente tinha que acontecer. Né? Às vezes você fazia de tudo para não acontecer. Mas você plantou tanta coisa que eu tive muita dificuldade. Eu fui trabalhar na noite, no show, para me desligar um pouco da capoeira de roda. Trabalhei 12 anos na noite, para me desligar um pouco da capoeira. Autenticação, roda daqui, roda ali. Então eu fugi um pouco do mundo da capoeira de roda. Entendeu? O pessoal tirar um pouquinho daquela imagem. Né? Aí, graças a Deus, eu fui tirando devagarzinho. Mas não é fácil. Entendeu? Não é muito fácil, não. Entendeu? Quando tu bota uma trajetória, você às vezes tem que manter até não sei até quanto. A gente não fica longo pro resto da vida, né? Sim, sim, sim. Legal. E tem alguns mestres assim que o senhor, da época do senhor, que o senhor reencontra aí, que o senhor mata a saudade, está sempre encontrando por aí, ou é difícil? Olha, da minha geração tem vários, né? Tem vários. Do meu temporâneo, assim, hoje, da minha época, meio que eu acho que é um guerreiro do mundo da capoeira, o mestre Paulinho Godoy, é da minha época, um pouquinho até mais antigo, né? Tem algumas antigas, assim, mas não era daquela trocação, entendeu? Mas da época mesmo, tinha o mestre Pará também, mas não sei nem onde que vive mais, né? Então tinha alguns poucos deles. Da minha época, assim, tinha pouco. Tá. E quando o senhor para, encontra com o mestre assim, como é que é esse bate-papo de vocês assim, mestre? Fala pra gente. Olha, a gente não fala, não fala muito do passado, não, entendeu? Hoje a gente fala muito do autêntico, do momento, né? O que acontece no momento. A gente não fala muito do que passou, não. Tá, e até essa avaliação de vocês. A água leva muita coisa, vai embora. A água levou muita coisa. Sim, Hoje mas. a água dentro de mim só pode ser que as coisas boas. Sim, mas até pelo olhar de vocês de ter vivido muita coisa, como é que é o olhar de vocês hoje para essa nova geração? Eu acho que o olhar hoje é respeitoso, né? Os capoeiras se respeitam. Não tem como provar mais nada. Então vamos lá, mestre. O que a capoeira representa na sua vida, mestre? Olha, a capoeira para mim é a trajetória da minha vida. Representa muita coisa. Todas as boas as amizades é através da capoeira, né? Entendeu? Então a capoeira representa muita coisa para mim. Entendeu? Muita coisa mesmo. Tá, e falando dentro disso daí, o senhor tem poucos amigos então fora da capoeira? Olha, eu tive vários amigos na capoeira, como o falecido Amarelinho, um grande capoeirista, formou junto comigo, né? Que Deus tenha ele em bom lugar, foi embora, né? Foi um guerreiro, a gente era um guerreiro no mundo da capoeira. E a trajetória foi cortada, né, dele.
né? Ele encurtou a vida dele, entendeu? Mas Mas eu estou fazendo essa pergunta também até por isso mesmo. A maioria dos meus amigos, eu tenho alguns amigos de infância, mas que eu não vejo faz tempo, mas são da capoeira, meus amigos. Porque a minha vida, os meus amigos hoje, é que não falo, tudo da capoeira. Porque os meus amigos de infância... Hoje, as minhas amizades são tudo capoeiristas. As minhas amizades hoje são tudo meu vida no mundo da capoeira. Entendeu? Entende? No mundo é capoeira, felizmente. É porque a gente espera até chegar o final de semana para reencontrar todo mundo, né? Encontrar, refazer. Entra na segunda, começa o treinamento. Aí chega o final de semana, a gente vai ter qual é a roda que a gente vai marcar para ir. Entendeu? Eu faço isso na minha agenda. Segunda, treino. Terça, treino. Quarta, de repente dou uma relaxada. Entendeu? Mas sempre bota um treininho, pouco seja, uma caminhada, uma corridinha. Entende? E se for fazer uma análise de tudo isso, ainda é a mesma coisa do tempo lá atrás. Treinava a semana toda, para final de semana, tá em roda, mestre. Não é a mesma coisa, porque eu falo para você, antigamente eu treinava e não sentia dor no outro dia. Eu não senti dor. Então, não é a mesma coisa. Eu falo com a médica, eu falo para minha médica o seguinte, ela fala, seu Corvinho, você quer ficar novo o tempo todo? Aí eu falei, não, mas eu não posso sentir dor. Depois... Aí, entendeu? Tem até essa mudança, né, mestre? Mas ela falou para mim, olha, começa a fazer musculação a partir do mês que vem. Bota na tua agenda a musculação para fortalecer os músculos. Eu vou ter que botar, não tem jeito. Não queria, mas vou ter que botar. E agora ainda vai malhar ainda aí? Tem que. Ela falou que a idade precisa de dar um reforço. Pô, que bacana, mestre. Então fala uma coisa pra gente, mestre. Tem alguma coisa que o senhor não realizou e tem vontade de realizar ainda na capoeira? Olha, eu acho que no momento eu tô muito satisfeito. Pelo tempo que eu pratico capoeira, entendeu? O auge que eu ando, onde que eu... Entendeu? Minha trajetória. Eu só tenho que a capoeira me dar mais coisas ainda. Me dá muita coisa que eu plantei nela. Entendeu? E dizem realmente que eu sou uma lenda, ela tem que me dar agora o troco que eu mereço, né? Que eu peço a capoeira é isso. Legal. Mestre, deixa uma mensagem para a capoeira. Às vezes, ela faz você chorar, sofrer, mas ela te dá muito momento de alegria. É a vida. A vida também tem espinho, né? A capoeira faz parte da vida. Legal. Mestre, primeiro agradecer o senhor pela participação do senhor. Que Deus lhe dê saúde, força, que o senhor continue sendo esse ser humano incrível que o senhor é e trazendo essa alegria para a capoeira, mestre. Agradecer de verdade ao senhor. Galera, VPR tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento. Mestre Corvinho fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado pra capoeira.